Oi, tudo bom? A gente está aqui de novo para falar um pouco mais sobre a Jazz Engenharia e sobre o serviço que a gente realiza. Eu estou aqui com o Eduardo, ele é um dos engenheiros que trabalha com a gente, especificamente na parte de aprovação de aeronaves segundo os requisitos ASTM. Aeronaves que vão ser aprovadas como aeronaves leves esportivas, ALE ou em inglês LSA, Light Sport Aircraft. Basicamente, o que o regulamento fala, Dudu, e você me corrija se eu estiver errado, é que para uma aeronave ser considerada LSA, ela tem que atender alguns itens de regulamento e algumas restrições operacionais. Basicamente, precisam ser aeronaves com peso máximo de decolagem de até 600 kg, caso de aeronaves terrestres, ou 650 para aeronaves anfíbias. Elas têm que ter velocidade máxima de stall de até 45 nós, isso com configuração de pouso. Não, configuração limpa, cruzeiro. Configuração de cruzeiro. Então, máxima velocidade de stall em configuração de cruzeiro, 45 nós. Tem que ter trem de pouso fixo, não pode ter hélice com passo ajustável, com passo variável, no máximo ajustável em solo. Sim. Não pode ser pressurizada, tem que ter ser monomotora, 2 lugares no máximo. Velocidade 120 nós, velocidade... O máximo é VNE. VNE 120 nós. E, além de tudo isso, essas aeronaves obrigatoriamente têm que cumprir com um conjunto de normas ASTM que regem a aprovação LSA. São todos os itens que você tem que cumprir para provar que sua aeronave é capaz de ser uma aeronave LSA para operar com segurança e confiabilidade. Só para você entender o que é uma aeronave LSA, talvez você esteja meio perdido. Tem aeronaves experimentais, que são aquelas que não precisam de nenhum processo de aprovação e nenhum índice de qualidade para que sejam construídas e para que voem e para que operem. E tem as aeronaves homologadas que são regidas pelo regulamento maior da aviação, são os regulamentos do FAA, o FAR parte 23, 25, 27 e 29, conforme a utilização da aeronave. Então tem esses dois universos e as aeronaves LSA estão no meio do caminho. São as aeronaves que não atendem integralmente os regulamentos do parte 23, mas que também não são fabricadas sem nenhum critério de qualidade. Então elas estão no meio e elas atendem às normas ASTM, o que confere a elas um certo nível de qualidade, o que acaba permitindo com que as empresas que desejam fabricar essas aeronaves possam vender essas aeronaves prontas para o cliente final. Então, onde que a Jazz se enquadra nesse mercado e nesse cenário? A gente atua especificamente junto ao fabricante, que tem um projeto, tem uma aeronave, quer desenvolver esse projeto e vendê-la como LSA, mas que não tem as ferramentas para demonstrar para a autoridade aeronáutica, no caso a ANAC, que essa aeronave dele atende aos requisitos. E às vezes ela realmente não atende. E a gente ajuda nesse processo para demonstrar... Aplicações para enquadrar na norma. Então, o Dudu vai falar um pouquinho mais sobre quais são essas normas, o que o regulamento pede, o que ele exige que a gente cumpra, e aí separando isso do ponto de vista de documentação, os manuais que precisam ser elaborados, e esses manuais são referentes à aeronave, mas também à empresa, e para todo um critério e controle de qualidade que a empresa precisa atender. São referentes a relatórios que precisam ser cumpridos do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de desempenho, do ponto de vista de ensaio em voo e do ponto de vista de segurança operacional, inclusive os manuais da própria aeronave. Então, Dudu, acho que vamos tentar ilustrar mais ou menos o que a gente tem feito, para você mostrar para o pessoal. Primeiro, as normas ASTM, o que elas pedem, o que a gente faz e como é que a gente cumpre o que eles pedem. Então, basicamente, quando chega uma aeronave LSA para a gente certificar, a primeira coisa que a gente faz é o plano de certificação. Nós vamos olhar para aquela aeronave e olhar para as normas ASTM e ver como nós vamos planejar e como nós vamos fazer o processo de certificação. Ok. Segundo, nós vamos para o cálculo de cargas e análise estrutural. A STM, principalmente a 2245, ela tem... São 5 ou 6, né? A STM que a gente tem que seguir. Sim. Tem uma norma específica que fala sobre estruturas e cargas. Então, para pontuar, inicialmente a gente faz o plano de certificação, depois partimos para o relatório de cargas. Sim. Em um exemplo de relatório de cargas e o que a gente faz, nós fazemos análise estrutural em modelos computacionais. Então nós usamos modelos computacionais, que tem um exemplo que nós fizemos, uma análise do tanque de combustível e a análise de nervuras, para comprovar que essas estruturas estão dentro dos limites de resistência permitidos pela norma.
Em seguida, nós partimos para os ensaios em voo. Tá, então alguma parte do regulamento a gente demonstra cumprimento com simulação. Em outra parte do regulamento a gente parte para a campanha de ensaios em voo. Sim. Você estava mostrando aqui em relação às cargas, basicamente a gente faz esse ensaio para a estrutura inteira da aeronave ou especificamente para as estruturas principais? A princípio, as estruturas principais, que envolvem trem de pouso, toda a fuselagem, longarina da asa, e em seguida a gente parte para estruturas secundárias, que envolvem um tanque de combustível, nervuras, empenagens. Ok. Mas a princípio a gente começa com as estruturas principais. Para depois estender a avaliação para as estruturas secundárias da aeronave. Exatamente. Ok. E aí uma vez que a gente demonstrou cumprimento computacional, mesmo assim para alguns itens a gente ainda faz alguns ensaios físicos da estrutura e a parte de voo. Fala um pouquinho mais o que a gente faz exatamente. Então, com relação aos ensaios estruturais, alguns itens eles pedem que a STM pede para ser cumprido também por análise em solo. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de um ensaio que nós fizemos de flexão e torção na asa. Ou seja, nós carregamos a asa fazendo uma distribuição mais próxima do real e com uma carga máxima que a asa consegue suportar. Ou seja, nesse ensaio em solo, nós comprovamos também, não só por meio de simulação computacional, quando ensaio em solo, nós comprovamos que a estrutura da aeronave atende aos requisitos da STM. Então beleza, a gente faz, e aí o Dudu está falando, quando ele fala que a gente faz não é porque a gente quer fazer, é porque de fato o regulamento exige que seja demonstrado que é inclusive o que vai garantir que essa aeronave, quando fabricada e quando pronta e em operação, tem o nível de segurança exigido pelo regulamento e por isso ela pode ser vendida diretamente para você, que é o cliente que vai operar a aeronave. Né? Com certeza. Então, só para ilustrar mais um pouquinho, a gente deve ter feito ou participado ou feito integralmente os processos de aprovação ASTM para as aeronaves LSA de quase todos os principais fabricantes de aeronaves no Brasil. Né? Em outro vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses fabricantes, quem são eles, quais são as aeronaves e fazer uma avaliação completamente isenta e neutra em relação a eles para que você também conheça um pouco mais desses fabricantes, das aeronaves que eles voam e da inserção deles no mercado. Então, você falou de ensaio que é feito de forma computacional, a comprovação posterior de alguns desses ensaios, e principalmente para algumas estruturas, com ensaios físicos em solo, e além disso, você estava falando, a gente também faz uma parte da campanha de ensaios em voo, né? E como é que é a preparação das aeronaves para essa campanha de ensaios? Então, com relação aos ensaios em voo, a carga de ensaios em voo que a STM pede é bastante complexa. Então, um ensaio vai mais de uma semana. Nós vamos diretamente ao fabricante e lá nós fazemos toda a instalação dos nossos equipamentos na aeronave e em seguida nós fazemos a campanha de ensaio em voo, que dura, como eu te falei, é bem extenso. Uma semana. E são vários voos que nós precisam ser feitos para mostrar a conformidade com as normas. Tá, então não é simplesmente, eu tenho uma aeronave, quero certificar a LSA, vou eu mesmo fazer um voo, vou filmando meu painel e anotando os parâmetros. Não é isso que acontece. Tem todo um equipamento de coleta de aquisição de dados. Entendi. Precisa ser instalado na aeronave e que vai coletar tudo que a gente precisa para fazer as análises. Então, basicamente o que o Eduardo quis falar é o seguinte, a gente tem um sisteminha próprio de aquisição de dados, que é uma caixinha preta que a gente mesmo elaborou, e cheio de sensores e algumas placas computacionais. A gente pega esse equipamento, instala na aeronave, fazendo todas as medições, criando sensores, potenciômetros, acelerômetros, para que, uma vez esse equipamento instalado, e aí também a gente faz uma parte que é um segundo sistema anemométrico, né, para recebemos os dados de pitot estático adicionalmente aos dados já reportados pelo sistema da aeronave. Então, depois de toda preparada a aeronave, a gente realiza a campanha e a grande vantagem disso é que no final dessa campanha a gente tem muitos dados, esses dados são pontuados. Uma quantidade massiva de dados que posteriormente vão ser analisados, tratados e vai ser gerado um relatório mostrando conformidade. Quer mostrar um pouquinho para o pessoal entender mais ou menos como é que é a cara desse relatório? Aqui nós temos, por exemplo, um ensaio de razão de subida. Então, nesse ensaio, por exemplo, nós medimos altitude e velocidade.
Então, durante todo o voo, nós analisamos a rampa de subida justamente com o nosso sistema de aquisição de dados. Então, esses dados que a gente está vendo aí são dados fornecidos pelo nosso sistema de aquisição, que eles são plotados a cada, não sei, milissegundo. Sim, exatamente. A frequência é bem alta. E com isso, nós podemos analisar e mostrar a conformidade com os itens da STM. Correto. Então, isso é um dos itens, né, Dudu? A gente faz vários outros. Análise de subida, razão de subida. Todas as análises de estabilidade, estabilidade estática, estabilidade dinâmica, que envolvem inúmeros testes. Ok. Então, é um relatório bastante extenso, né? Que a gente submete isso depois de realizada a campanha de ensaios para apreciação e aprovação da ANAC. Então, a gente já falou um pouco do início do processo, qual que é toda a metodologia que a gente segue, o fluxo que a gente segue para iniciar a aprovação, plano de certificação, relatório de cargas, relatórios em solo, ensaios em solo, e parte do voo e os relatórios em voo. E além disso, todo o conjunto de manuais. E aí, quando a gente fala manual, são os manuais em conformidade com o regulamento. Não adianta, eu tenho um manual de operação do jeito que eu quero. Não, não é do jeito que eu quero. Né? A gente tem que seguir toda a metodologia que o regulamento exige para que esses manuais sejam feitos, confeccionados e fiquem à disposição do operador. Então, fala mais ou menos, quais são os manuais que a gente prepara ou ajuda na preparação, tanto do ponto de vista da aeronave quanto do ponto de vista da empresa? Do ponto de vista da aeronave, os dois principais relatórios que nós temos que fazer, para deixar que a STM pede, que pedem para item por item, é o manual de manutenção da aeronave, ou seja, em que todo o seu processo de manutenção da aeronave tem que ser de acordo com as normas da STM, e também o POH, que é o Pilot Operation Handbook. Então, esse relatório também tem que estar de acordo com os itens das normas da STM. E com relação à empresa, tem que ser feito também um manual de qualidade, ou seja, não só a aeronave tem que estar certificada, né? A empresa também tem que atender aos requisitos de qualidade para que possa vender aeronaves CLSA, né? Então nós ajudamos a empresa também a fazer um manual de qualidade e instalar o processo de qualidade da empresa também. Entendi. Que é importante para não certificar somente uma aeronave, né? Certificar toda a sua produção. Então beleza, você falou então dos manuais da aeronave, os manuais da empresa, e a gente, nesse processo de consultoria e assessoria, tanto confeccionando os manuais da empresa quanto da aeronave e ajudando inclusive a empresa no seu processo de qualidade, não é isso? E além disso também, acho que tem um outro ponto que você pode falar, é da metodologia que a gente aplica para a manutenção da aeronavegabilidade das aeronaves, né, que são as instruções para a aeronavegabilidade continuada. Explica um pouquinho o que é isso, o que precisa ser feito e o que a gente emite em relação a isso. Basicamente, no final da certificação, nós emitimos o relatório de aeronavegabilidade, ou seja, nesse relatório vão ter todos os itens que o operador precisa saber e entender para ter a sua aeronavegabilidade continuada. Tá, então eu como operador comprei a aeronave de um fabricante ABC, recebo na minha casa os manuais de operação, manual de manutenção e também umas instruções para que eu como operador possa saber o que eu preciso ter. A sua aeronave com segurança. Ok, e para a oficina também, para a oficina não, para o fabricante fica uma lógica, uma metodologia para que ele chegue no operador em caso de dificuldade, não é isso? E o caminho oposto também, né? Que o operador consiga reportar problemas para Entendi. Então, basicamente, o operador está operando a aeronave, qualquer dificuldade que ele tenha durante a operação, seja dificuldade em serviço, acidente, incidente, é criado também um caminho para que ele comunique isso ao fabricante, para que o fabricante tome as ações necessárias. Exatamente, isso é uma via de mão dupla, né? Então, nós preparamos em todos os relatórios de manutenção, de operação. No final deles, tem uma carta que o operador pode mandar para a fábrica e também cartas que a fábrica podem mandar para os operadores. Legal. Ou seja, tem uma comunicação estável entre as duas partes. Beleza, eu acho que deu para ter uma visão geral, né, do processo LSA, das aprovações STM, como que a Jazz conduz e realiza esses processos e esses projetos, a nossa interface com os fabricantes, né, Dudu? Sim. E deixar claro, caso queira saber mais informação, acesse o nosso site www.jazzaero.com.br, certamente você vai encontrar mais informações. E se você é um fabricante de aeronave ou quer ser um fabricante de aeronave, né, e já tem um projeto, alguma coisa,
Pode entrar em contato com a gente, seja por telefone, seja pelo site, certamente a gente vai poder te ajudar. Obrigado, Dudu. Muito obrigado a você. Valeu. Vocês.